18ª aula: Ciência da religião. Vamos examinar, à luz da Bíblia, sobre esse movimento religioso de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Um assunto polêmico que precisa ser examinado à luz da Bíblia. Antes de entrar no assunto sobre esse movimento religioso, precisamos ver o significado dos nomes de origem africana desse movimento religioso. Olorum, nome de Deus. Oxalá é Jesus, é uma divindade, ele é o criador de todos os seres e pai de todos os orixás. Orixás são divindades da mitologia africana e Oxalá, então, é o pai de todos. Exu é o orixá intermediário e mensageiro responsável pela comunicação entre os orixás e os homens. Ogum é o orixá que representa a luta, as conquistas, ele é o deus da guerra. Oxóssi vive nas florestas, representa a fartura, é protetor dos caçadores e rege as lavouras. Oxum é uma divindade feminina, ela é a dona da água doce, dos rios e das cachoeiras. Pombagira é uma entidade considerada um Exu feminino, faz trabalhos espirituais que vão desde conselhos sobre problemas cotidianos até promessas de recuperar um amor, incorporada numa médium. Babalorixá, também conhecido como pai de santo. Iolorixá se denomina mãe de santo. Xangô, na mitologia iorubá, é rei, por isso é o orixá que cuida do poder, da administração e da justiça. Iemanjá, a rainha do mar, é a mãe de todos os orixás, divindades mitológicas. Caboclos são espíritos que representam ancestrais indígenas. Pretos velhos, esses espíritos de negro escravizado oferecem orientação e apontam o caminho para a situação e aparentemente sem solução. Significado dos rituais, também que são de origem africana, desse movimento religioso. Macumba. Macumba é uma espécie de árvore africana e também um instrumento musical usado em cerimônias de religião afro-brasileira, como o candomblé e a umbanda. Isso que é macumba. O termo, porém, acabou se tornando de uma forma pejorativa, como algo do mal. O preconceito foi gerado porque, na primeira metade do século XX, igrejas pentecostais e alguns outros grupos cristãos consideram profana a prática dessas religiões. Com o tempo, qualquer manifestação dessa religião era chamado de macumba, sendo que macumba é apenas uma árvore e um instrumento. E por não examinar as escrituras e não estudar, falam coisas que não é certa. Feitiços, prática de adivinhações de eventos futuros através de rituais mágicos e é conhecido como um feitiço. Então, isso seria feitiços, então, adivinhação de futuro, assim como faz os profetas das igrejas pentecostais. Com base em sua definição, pode-se deduzir que eles são um tipo de prática mágica que consiste em ler e interpretar certos elementos que nos permite adivinhar ou ter conhecimento de eventos futuros. Então, isso seria o feitiços. Saravá é uma interjeição que tem o mesmo significado de uma saudação. Isso, então, seria saravá. Guias. Os guias são, sobretudo, os mensageiros. E esses encarnam os médios durante os cultos de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Esses guias, em sua grande maioria, são espíritos de antepassados que se encontram nas portas do plano espiritual ou dentro dele. Podem ser da família, do médium ou da pessoa revisitada. Também como um ritual do espiritismo, seria a mesma coisa. Então, esses são os guias, então, desse movimento religioso. Movimentos pentecostais tem muito disso, que ocorre nos rituais de Umbanda, Candomblé, espíritos mensageiros que adivinham, igual a moça de Atos 16, que Paulo expulsou o espírito de adivinhação que estava nela. Isso acontece no movimento pentecostal,
A mesma coisa que acontece nos movimentos religiosos de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Infelizmente, a religião pentecostal tem esse problema. 22 imagens de orixás é usada no Candomblé, Umbanda e Quimbanda. 22 tipos de orixás. O Candomblé é uma religião de origem africana que cultua os orixás, deuses cultuados pelas muitas crenças africanas. O termo candomblé vem da junção das palavras quimbundo candomblé, dança com atabaques, mais Yorubá e lê, que significa casa de dança com atabaques. Isso seria candomblé. Decorrido do continente africano, a religião tem por base a alma da natureza. No Brasil, o candomblé nasceu na Bahia no século XIX. Os rituais de candomblé são, via de regras, realizados por meio de cânticos, danças, batida de tambores, oferenda de vegetais, minerais, objetos e, às vezes, sacrifício de alguns animais. Então, esse é o ritual do candomblé, como é uma religião de danças. A Umbanda é uma religião monoteísta e afro-brasileira, surgida em 1908, fundada por Zélio Fernandino de Moraes. Baseia-se em 3 conceitos fundamentais: luz, caridade e amor. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário quimbundo de Angola e quer dizer a arte de curar. Umbanda nasceu no Rio de Janeiro no início do século XX. Os rituais da Umbanda visam evocar o orixá ancestral e toda a sua hierarquia composta por orixás menores, guias e protetores. Os rituais não têm forma ou modo definido, de modo que variam de casa para casa. Estão subordinados às decisões de cada pai de santo e cada entidade protetora de terreiro. Seria uma espécie autônoma. Cada um faz do jeito que achar melhor. Quimbanda, também conhecida popularmente como macumba. É pejorativo isto. Quimbanda nunca deve ser confundido com quiumbanda, magia negra. Quiumbanda é que faz magia negra. Umbanda, quimbanda e candomblé não fazem magia negra. A quimbanda é onde atuam os exus e pombagira, também chamado de povo de rua. Eles fazem uso de forças negativas. Isso não significa malignas. Muitas vezes estão presentes em portas de templos, de qualquer espécie, cemitérios, encruzilhadas, ruas, estradas, sempre em lugares negativos. Mas nunca para o mal, sempre para o bem. É o ritual religioso da Quimbanda. Rituais da Quimbanda. Os rituais da Quimbanda possuem muita similaridade com os da Umbanda. Porém, na Quimbanda, os ritos acontecem de maneira mais intensa, seria um movimento mais forte. Alguns casos de sacrifício animal acontecem. A Quimbanda também possui oferendas de rosas e velas negras. Cigarro, dinheiro e bebidas amargas são comuns para que maus espíritos deixem de perturbar os praticantes da Quimbanda, e nunca magia negra. Na Umbanda, as oferendas normalmente também são conhecidas por despachos. Em ambas as religiões, também há o conceito da comida ritual, pratos típicos, feitos para agradar determinados orixás. Isso seria, então, as oferendas da Umbanda. 5 fatos importantes sobre a macumba. A gira. A gira é uma cerimônia que ocorre numa espécie de altar, com o objetivo da incorporação numa médium e de um determinado espírito. Após defumar o local com a fumaça de ervas específicas, os membros da gira fazem uma ciranda e começam a entoar orações e cantar músicas
para chamar o espírito desejado. É quando acontece a incorporação na médium. Despachos. O que é despachos? O despacho de macumba é a oferenda feita ao espírito ou entidade para se obter o favor desejado. Alguns espíritos preferem alimentos como farofa ou pipoca. Outros velas e bebidas como cachaça ou champanhe, é o que diz os praticantes da Umbanda. O local de realização do despacho sempre possui um significado. Pode ser na praia, encruzilhada ou até mesmo num cemitério, onde então são feitas essas oferendas que é chamado de despachos. O quarto dos santos. O quarto de santo é o lugar específico onde o adepto fica confinado por 21 dias após ficar bolado, um estado de semi-incorporação que ele experimenta antes de se iniciar o seu santo. O pai de santo prepara o quarto com a esteira sobre a qual serão depositadas as devidas folhas, as representações materiais do orixá, como quartilhões, vasos, alquidares, frutos do mar, ferramentas, pratos, etc. E tudo mais que será necessário durante o tempo do recolhimento, que são de 21 dias. Depois de passar pelo quarto, o indivíduo está pronto. Disciplinas. Chamado de peia, cobrança, castigo, sacudida e mais uma série de termos. O castigo de um espírito pode recair sobre seu filho, caso ele não obedeça suas ordens e orientações. Há casos contados em que, por desobediência e desacato, o castigo foi passado para o filho. Esse termo é muito comum para se referir a casos em que filho foi castigado fisicamente pela desobediência do pai, em um acidente ou tendo algum distúrbio orgânico inexplicável, a ponto até de vir falecer se o pai não cumprir todas as exigências do santo. Atabaque sagrado. O toque do atabaque é considerado importantíssimo para que haja incorporação de espíritos em médiuns. Tal instrumento é consagrado e guardado com a máxima reverência, coberto com lençóis específicos. Acreditam que para cada linha de incorporação existe um tipo de toque específico, e a vibração correta ajudará o médium a incorporar com maior facilidade. Inverter o tipo de batida pode causar dano ao andamento da cerimônia. Isso é o atabaque, um instrumento consagrado nesse movimento religioso. Mestre de cerimônias. Babalorixá, também conhecido como pai de santo, é uma figura importante nas religiões matrizes africanas. Isso porque ele é considerado o sacerdote, o pastor, o chefe. É responsável por tudo o que acontece no espaço sagrado. E Alorixá se denomina as mães de santo. Essas pessoas são consideradas espiritualmente elevadas e podem guiar e auxiliar a vida de seus filhos de santo. Esses são os mestres de cerimônia. Magia negra. A magia negra alia-se à bruxaria e contrapõe-se à chamada magia branca, praticada pela Umbanda, Quimbanda e Candomblé, distinguindo-se desta por convocar as forças conectadas do mal, tais como espíritos e seres demoníacos. Este gênero de magia tem o objetivo de prejudicar ou de conseguir determinadas coisas, como poder, dinheiro, manipular pessoas, sem considerar o prejuízo causado no intento de atingir os fins desejados. Isso é a magia negra, contrária à magia branca. Animais usados na magia negra, como gatos, cachorro, porco, etc., sendo arrancado sempre a cabeça. Boneco de voodoo.
Muitas civilizações antigas, como a grega, a egípcia e a babilônica, tinham estátuas e bonecos para uso cerimonial. O caso do voodoo é um pouco diferente. O objeto não representa um deus ou um ser. Ele serve como amuleto para atrair sorte, dinheiro, emprego, saúde ou amor. Temos visto, de uma forma pejorativa, usado para o mal. Mas, na verdade, o voodoo é para atrair sorte, dinheiro, emprego, saúde e amor. Sempre tem a difamação por não examinar a situação. Esses são os altares típicos usados no candomblé, na umbanda e na quimbanda. Sempre com imagens, sempre com figuras de alguma coisa que chama muita atenção. Vou apresentar várias passagens da Bíblia que condena consulta a espírito e que provê futuros, como profetas modernos fazem nas religiões. É um tanto sério tudo isto, porque Deus odeia, ele detesta isto. Por isso ele deu a palavra dele, não precisa de consulta a nada e não precisa de prever futuro de nada, porque a Bíblia nos dá essa condição de saber o certo, o errado e a eternidade. Em Deuteronômio 18, 9 ao 12, Moisés orienta a nação que está caminhando no deserto para a terra de Canaã, o que eles deveriam fazer quando estivesse na terra. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem projeto futuro, profetas religiosos modernos, nem agoureiros, adivinhadores, videntes, nem feiticeiros, nem encantador, nem necromância, pessoas que falam através de espíritos, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Estará abominado pelo Senhor quem pratica essas coisas. É a orientação de Deus ao seu povo. A única pessoa que nós devemos consultar é Deus, em oração, em servir, em obedecer a sua palavra. Nada de profetas modernos, isso Deus abomina. Levítico 19, 31. Porque estas coisas que há de possuir, ouve os profetas religiosos e os adivinhadores. Portanto, a proibição incontestavelmente se refere a qualquer prática visando ter o conhecimento de fatos futuros, o que pode muito bem ser confirmado em Levítico. Não se dirijam aos necromantes, nem consulte adivinhos, porque eles tornariam vocês impuros. Eu sou Javé, o Deus de vocês. E somente quem devemos consultar é Deus, através da sua palavra. Levítico 20, 27. O homem ou a mulher que pratica a necromância, fala através de espírito ou adivinhações, é réu de morte. Será apedrejado e o seu sangue cairá sobre ele. Morte na lei mosaica para quem praticava essas abominações. Levítico 20, versículo 6. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espírito e contra quem procura médios para segui-los. Prostituindo-se com eles, eu o eliminarei do meio do meu povo. Deus se volta contra essa pessoa que pratica essas práticas. Miqueias 5:12. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Deus não aceita de maneira alguma. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Muitas pessoas deixarão a fé verdadeira em Cristo, na palavra de Deus, por estar procurando profetas modernos,
para fazer futuro, projetar futuros da sua vida. E Paulo fala isso para Timóteo, que isso vai acontecer. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito do qual vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não entra no céu pessoas que praticam coisas fora da palavra de Deus. A única fonte que nós temos de consulta é a palavra de Deus. Foi nos dada para essa orientação. Ela nos ensina, nos orienta, nos exorta, nos corrige e nos educa. Tudo que for de previsão de futuro é condenado por Deus. E existem vários profetas modernos, como o apóstolo João disse, muitos têm saído do nosso meio. Falsos profetas, falando coisas que são contra a palavra de Deus e abomina o próprio Deus. A Bíblia diz claramente sobre Jesus. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É claro que Jesus é o único caminho, a única forma de chegar ao Pai. Não se consulta nada para falar com Deus. A única consulta que nós temos é somente Jesus Cristo. Nunca procure profetas, nunca procure pessoas que prevê futuros, nunca. Porque somente Jesus pode fazer isto. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo diz: porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. A única ligação que nós temos com o Pai é somente Jesus Cristo. Somente Ele faz essa aproximação de Deus. Examine as Escrituras. Olhe para a Bíblia, a palavra de Deus. E deixe de olhar para movimentos como de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e coisas mais, que prevê futuro, que consulta mortos. Espiritismo também faz isto. Isto é um desagrado total a Deus. Não existe nada que possa prever o nosso futuro, a não ser a Bíblia. A Bíblia é toda a nossa orientação para chegar no céu. Hoje é possível ver, sempre está falando, vendo, profetas modernos em religiões, pessoas procurando essas coisas. E isso é abominável ao Senhor. A feitiçaria, despachos, macumba, magias brancas ou negras, invocação de espírito, é algo reprovável por Deus. Quando alguém recorre a essas coisas, está quebrando os mandamentos de Deus. Está desobedecendo a palavra de Deus. A prática desses rituais pode variar em cada religião e cultura. Por exemplo, o que conhecemos como macumbaria não é uma prática citada na Bíblia, mas pode ser enquadrada como uma forma de feitiçaria. Podemos entender algumas práticas como feitiçaria, o esoterismo, leitura de mão, leitura de cartas, adivinhação, magia negra ou branca, consultar espírito ou anjo, consultar mortos, hipnose, rituais de cura, o curandeirismo, mediunidade, astrologia, bruxaria, simpatia, superstições, incorporar espírito, psicografia, encantamento ou lançar encanto, popularmente conhecido como fazer trabalho. São práticas que desagradam a Deus, porque nada disso está na palavra de Deus e nada disto pode nos levar até Deus. Tais práticas afastam-nos de Deus, tornando-os refém do engano.
essas práticas nos afastam de Deus, porque Deus abomina. E ficamos refém do engano, das doutrinas falsas, das religiões falsas. Enquanto a feitiçaria nos prende, Jesus nos liberta. São feitas feitiçarias para prender a pessoa, são feitas adivinhações para a pessoa ficar ligada naquilo que foi feito. São feitas profecias modernas para a pessoa ficar presa naquilo, sendo que Jesus é o que nos liberta. Caso esteja envolvido com feitiçaria, saiba que ainda há tempo para se afastar dessas práticas. O seu futuro pertence a Deus e Ele te ama. E Ele tem a palavra de Deus para te dar toda a orientação. Ele não nos deixou só, não nos deixou órfãos, Ele nos deixou a palavra e o Espírito Santo para nós. Apocalipse 21:8. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçarias. E aqui envolve tudo o que prevê futuro. Aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, o inferno eterno. Examine as Escrituras. Ela te dá toda a condição de saber o futuro, se obedecermos a palavra de Deus. Deus tem uma salvação. Deus tem um futuro para cada um de nós. Mas para isso precisamos examinar a Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e possamos ter temor da sua palavra.